Saudações rubro-negras, meninas e meninos que acompanham o Papo Fla Maior. Foi um ano bom, acho que a gente teve um ano muito bom, na minha opinião, um ano poderia ter sido excelente, com exceção de algumas cocitas que aconteceram no início do ano, mas assim, reclamar também que o ano do Flamengo foi ruim, teve gente aí que teve ano bem pior que o do Flamengo, entendeu? Então, já que a gente está aqui falando, vamos brindar aí 2023 chegando, ó. Miguel, para você também, boa tarde. E lá no final eu vou falar Feliz Ano Novo. Ainda não vou falar Feliz Ano Novo, não. Mas assim, cara, obrigado aí pela tua estadia por aqui. Todo esse ano de 2022, né? A gente fez aí vídeo toda semana, mano. Um, dois vídeos aí ao vivo aqui, pô, não é mole não, tá? Não é mole não. É um negócio meio para duas pessoas apenas que vão fazendo isso aí. Então, assim, Miguel, boa tarde para você. E dá uma prévia aí do que a gente vai falar com a galera hoje, nesse Papo Fla Maior. E fala também do Bora Falar de Futebol aí, teu canal. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. E não tem essa de descansar, não. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Final do ano, todo mundo descansando e viajando, já viajaram. E nós Exatamente. estamos aqui porque o nosso nome é trabalho. E vamos falar de Flamengo. Tem muita coisa para falar de Flamengo. O título já fala, retrospectiva 2022. A galera lá que apostava no Paulo Souza tinha que estar na live aqui agora. A gente vai lembrar, tá? A gente vai lembrar daqueles lá que queriam que o Paulo Souza ficasse no Flamengo. Da retrospectiva tem que lembrar. Até os áudios de WhatsApp lá, tá todos lá marcados lá no WhatsApp, tudo que vocês falaram. Nós sabemos aquilo que vocês fizeram no verão passado. Nós Pior sabemos. que é, cara. Tudo a Tudo ver, registrado. tudo a Então, ver. a retrospectiva é para isso mesmo. E é isso aí, cara. Deixa o final, o feliz ano novo pro final. E vamos aí com a galera aí. A galera já se inscreva no canal aí, ó. Chega com o pé na porta, chega com cotovelada no like, comenta aí também, concorda, não concorda, tudo bem, tá tudo certo. É Lá no isso aí. Bora Falar de Futebol e aqui também no Papo Fla Maior, que ano que vem tem mais, hein? Ano que vem tem mais, tem coisas aí pela frente chegando. E para falar de Flamengo, sempre, né? É verdade, o Miguel ele preparou uma pauta aí show de bola, inclusive assim, tem muitos tópicos que a gente vai relembrar aqui, por isso que eu dei o nome de retrospectiva. A gente vai tentar passar mais ou menos o que a gente falou de tão importante, né, do Flamengo aí do ano 2022. E 22. E como muito bem falado pelo Miguel, se você está chegando aqui no canal Papo Fla Maior pela primeira vez, e não precisa nem dizer, o nosso assunto que é o Flamengo, vai ter assunto, tá? Eu vou até antecipar uma coisinha aqui, Miguel, que a gente não combinou muito, né? Eu vou dar uma olhada lá na pauta agora, tu não deve ter colocado isso na ordem que eu imaginei, mas eu vou puxar esse assunto. Na hora do nosso almoço, lá pelo meio-dia, confirmou, né? Gerson, Coringão, Vapo, tá confirmado de volta ao Mengão. Olha isso aí, galera. Para você de cá, já comenta aí. Para a gente já começar o papo já quente, né? Eu vou perguntar a opinião do Miguel. Mas eu quero saber a opinião de você de casa. O Gerson para 2023, para os planos do Flamengo. Será que o Gerson, grande Coringão do Vapo, será que é uma boa contratação? O Gerson de volta para mim é excelente, tá? Miguel, tu acha que o Gerson é um bom retorno? Que você, inclusive, é sósia Ah, dele, né? o pessoal fala que parece, cara. Não sei, o pessoal fala que parece, porque eu pareço com o Gerson. Então, o Gerson em forma, o Gerson bem, o Gerson se chegar. Porque tecnicamente ninguém tem dúvida, né? Tecnicamente é um cara acima. É. Né? Aqui no Brasil, então, ele sobra. Se ele estiver bem, tecnicamente ele sobra. Agora, a questão física, se ele estiver bem fisicamente, também tem a questão da cabeça, mas se ele E estiver bem fisicamente, o meu time tem Gerson como titular. O meu oh, Flamengo. Por quê? Porque a gente já tem que projetar o Flamengo titular com o Gerson. O meu Flamengo titular hoje é Gerson e João Gomes na volância. opa! E por que eu acho que o Vitor Pereira. Aí depende se o Gerson vai estar bem fisicamente, né? Se o Uhum. Gerson estiver bem fisicamente, é João Gomes e Gerson de volância, no time titular. Por quê? O Gerson, qualidade, muita qualidade. E o João Gomes, vitalidade, força, juventude. Então, o Vitor Pereira no Corinthians fez muito isso.
No Corinthians, o Vitor Pereira pegou muito jogador da base e colocou no time titular. Mesmo se os medalhões não estivessem bem fisicamente, não ia para o time titular, não jogava no time titular. Sim. Pensando desta forma, se o Gerson estiver bem e se o João Gomes estiver bem, acredito que o João Gomes já está, Gerson e João Gomes serão os nossos volantes em 2023. Mas, claro, ainda tem Thiago Maia e ainda tem Vidal e ainda tem Pulgar. O Ante. Fica imaginando o torcedor dos outros times, cara. Caramba, mano, olha os volantes do Flamengo. Vidal e Pulgar. Seleção chilena. Vidal e Pulgar, seleção chilena. Thiago Maia, tudo reserva do Flamengo. Pode ser reserva do Flamengo. É verdade, cara. Gerson e João Gomes. Olha isso, cara. Isso é uma máquina de volante. É uma máquina de fazer volantes. Enfim, pior que assim, né, cara? Que tarefa difícil torcer contra o Flamengo, cara. Que coisa difícil, bicho. Porque vocês torceram contra o Flamengo esse ano e o Flamengo faz isso aqui, ó. Ó, 4 títulos da Copa do Brasil. Copa do Brasil. 3 títulos da Libertadores. Você acha que o ano do Flamengo foi ruim? Na minha opinião, a gente já vai entrar na retrospectiva oficial, que são pontos interessantes, né? Sobre a caminhada do Flamengo nesse ano de 2022. Miguel, como é que você... como que você imagina foi a trajetória do Flamengo? Então vamos fatiar em 2 partes. Antes do Dorival e depois do Dorival. Como é que você... Tenta resumir numa frase aí. O início de 2022 foi bem parecido com o início de 2023, né? Que vai começar semana que vem, amanhã, para ser mais exato, 2023. Por quê? Porque o Flamengo começa 2022 com um português vindo da seleção da Polônia, né? O Paulo Souza, e com aquela expectativa. E aí, o treinador polonês, como que vai ser? Será que ele vai treinar? Primeiro, Marcos Braz vai para Portugal, fica mais de uma semana lá, todo mundo esperando Jesus, ele volta na mala com Paulo Souza, ex-treinador da Polônia, e com aquela ideia de jogo, do posicional, bebeu da fonte do Guardiola e tudo mais. E não deu certo. É verdade, não né? deu certo. Bebeu da fonte do Guardiola. Com o Flamengo. O Flamengo começa o Campeonato Carioca jogando sem convencer. Eu me lembro que na estreia do Marinho, o Paulo Souza deu uma bronca no Marinho, na estreia do Marinho. Aquele dia ali, eu tinha a certeza que não ia dar certo. No dia que na estreia, porque estava começando o trabalho estava começando ali. O time do Paulo Souza já não estava convencendo nesse início de trabalho. Ele vai lá e dá uma cornetada no Marinho, começou a ser minado, né? Ele mesmo começou a ter atitudes que ele começou a ser minado dentro do clube, de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, é os atletas que começaram a olhar para algumas atitudes, para algumas tomadas de decisões do Paulo Souza e começou a falar, isso não vai dar certo, a gente vai até jogar, mas a gente não vai jogar com vontade, a gente não vai jogar com empenho. E a grande prova da falta de empenho, da falta de encaixe, eu sempre falei na época, no começo do ano, o encaixe, não tinha encaixe, o Flamengo não tinha encaixe. Você viu o Flamengo jogar e, o Flamengo poderia tomar gol a qualquer momento, do Bangu, do Altos, o Flamengo tomou gol do Altos, de terceira divisão. O Flamengo não era, em nenhum momento, era um time confiável. E a prova, final do Campeonato Carioca, mandei até o link aí para você, Sim, dos melhores momentos da final do Campeonato Carioca. O Flamengo jogando muito mal com o Fluminense, né? Um time sem vida, sem vontade contra o Fluminense. E também teve a Supercopa também ali, que foi muito próximo também. A Supercopa acho que veio até antes da final do Carioca. Supercopa, o Flamengo perde para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Eu me lembro que no jogo da Supercopa, isso tudo foi no começo do ano, né? Foi tudo no começo de 2022. Eu me lembro que o Flamengo estava jogando bem contra o Atlético Mineiro. No segundo tempo, o Paulo Souza mexeu no time, estragou o time, deixou o time piorou o time. O Atlético Mineiro empatou o jogo, o Flamengo perdeu nos pênaltis. Daí depois o Flamengo jogou a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, jogou muito mal também e perdeu. Esse jogo aí parece que é contra o Fluminense, esse daí, né? isso. E esse já é a final do Carioca.
E o Flamengo... O Paulo Souza revezou goleiro na final do Carioca. Você lembra disso? Lembro, cara. Ele colocou um goleiro no primeiro jogo, depois colocou outro goleiro no segundo jogo. Nossa, Mexia que louco, muito cara. no time. Que louco, né, Ficava cara? mexendo no time o tempo todo. O time não encaixava. E esse jogo aí, ó, é o jogo que fez o Fluminense fazer livro. É impressionante. Não, o troféu da Então, bicicleta, esse né? jogo aí. Oi? A bicicleta na sala de troféu. Isso aí inspirou a bicicleta na sala de troféu, inspirou o livro. Esse jogo aí no começo do campeonato, né? Ficaram zoando com a gente no começo do campeonato. E no final do ano, todo mundo sabe o que aconteceu no final do ano. Olha que coisa horrorosa isso aí, cara. É verdade, cara. Coisa Mas tá horrorosa mesmo. defendido, cara. A palavra certa é que você usou foi essa. Horrorosa. Como é que pode, né? O Flamengo depois ainda foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Nessa hora aí você começava a ficar com medo, né, Miguel? Ah, pô, aí o Paulo Souza deveria ter sido mandado aí nesse jogo. Também. Esse jogo aí, o do Paulo Souza deveria ter sido demitido nesse jogo contra o Fluminense. O Flamengo ficou flertando com o perigo, manteve o Paulo Souza por mais tempo e o Flamengo correu o risco enorme de não ganhar nada durante o ano. É aquela O questão, né? Fluminense Técnico jogou ganha o jogo? máximo. Oi, É aquela questão, técnico ganha jogo? Eu acho que isso aí foi a maior prova disso. Técnico ganha perdeu, aquele, campeonato? ele perdeu o campeonato. Esse técnico aí perdeu o campeonato. E foi o máximo que o Fluminense podia. Esse daí é o máximo do Fluminense, tá? Isso aí é o máximo que o Fluminense poderia conquistar em 2022. É isso aí. Por isso que fizeram o livro e colocaram o troféu na sala de troféu de bicicleta, porque é o máximo que o Fluminense poderia chegar nisso aí. E só conseguiu Olha, chegar por conta do Paulo Souza. olha que coisa horrível isso aí. Coisa Uma horrorosa. bobeira que, sabe, não dá para entender. E o Flamengo do Paulo Souza, ele não encaixava em momento algum. E era tragédia anunciada a Sim, permanência dele. Se ele continuasse no Flamengo, e nessa época tinha muita gente que defendia o Paulo Souza, hein? nossa. Tinha muita gente nessa Já época aí que defendia o Paulo Souza, que tem que dar tempo, que o Flamengo vai se queimar na Europa. Olha só o que a gente escutava na época. é, O tem que grupo se de WhatsApp, isso é verificar. ótimo. Tem que se verificar se isso aí é flamenguista ou é anti-flamenguista, né? Porque quando você está vendo que o negócio está fedendo, você vai ficar esperando o quê? Apodrecer? Então tá fedendo já, irmão. Tem que trocar. Entendeu? Pô, você perde um campeonato carioca, ganho. O campeonato tava ganho, cara. Então, o Flamengo perdeu 2 títulos no começo do ano, né? Que é o Carioca, que não significa nada, né? É, E a Supercopa. A Supercopa eu queria ganhar. Supercopa, para ser sincero, eu queria muito ganhar a Supercopa. eu O também. Flamengo começou bem o jogo. O Flamengo fez 2-1 no Atlético nesse jogo aí. É. O Flamengo era para ter ganho essa partida, né? Sem prorrogação, sem pênalti. E, as coisas nesse jogo aí começaram a dar errado, principalmente no segundo tempo, quando o Paulo Souza mexe no time. O Paulo Souza era terrível, cara. O Paulo Souza, quando ia mexer no time no segundo tempo, era desesperador, cara. Sinceramente, quando dava o segundo tempo, quando chegava no segundo tempo, eu ficava, não mexe, não faz isso. Não faz nada, deixa quieto, não mexe no time, não mexe no time. Porque Desespero, né, cara? Meu era Deus. ele mexendo no time para piorar o time, cara. Era desesperador, cara. Impressionante. É pura verdade. Desesperador o Paulo Souza. Sempre no segundo tempo, ele mexia mal no time. Pura verdade. É isso aí, tomar um gol bobo. Gol bobo, porque o Atlético, cara, me desculpa, não tinha time para ganhar do Flamengo, mas o pessoal vai dizer que é presunção de rubro-negro, mas não é, cara. Não dá, não dá. Por isso tudo que passou não aconteceria em outras configurações, outros técnicos. Mas, enfim, fala, Miguel. Do que aconteceu durante o ano, né? Isso tudo aí aconteceu no ano de 2022. Momentos difíceis. Nessa época aí, estava difícil. O torcedor ficava bravo, né? Porque o Flamengo vencia e não convencia, né? O gol do Flamengo aí, ó. Gabigol, ó. É. Sempre ele. Ele, sempre ele. Sempre ele. Aí. E mesmo nos momentos difíceis, o Flamengo tinha os caras, ó. Rascaeta, Gabigol, sempre aparecendo em algum momento. O que faltou aí nesse pedacinho foi técnico mesmo. Foi. Nesse começo de trabalho, o que faltou foi técnico. Porque o Flamengo é um time muito bom, é
É um time, é o melhor time da América do Sul, sem dúvida. Esse menino foi vendido, né? O nosso querido aí, esse atacante aí. Esqueci o nome dele agora. Deu passe ali pro Bruno Henrique. Não. Esqueci o nome dele. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Lázaro. Isso aí foi um empate dos caras. Foi o empate dos caras, né? E aí foi para prorrogação e pênalti. Não foi direto para pênalti, né? Foi direto para pênalti. Foi direto para os pênaltis. Nos pênaltis para o Atlético Mineiro, né? E os caras fizeram festa, né? Ganhar do Flamengo, qualquer time que ganha do Flamengo faz uma festa danada, é impressionante, cara. É verdade. Você pode estar o jogo pode não valer nada. Se os caras ganham do Flamengo, os caras parece que ganhou o título de campeão do mundo. E o ano foi passando, né? Aí teve esse começo difícil. Tem um outro link que eu te mandei aí, que era o link até lá do canal, a gente falando sobre os testes que o Paulo Souza vinha fazendo, né? Alguns testes que o Paulo Souza fez e o time demorava muito para encaixar, o time não passava confiança. Em momento algum, o time do Paulo Souza passou confiança. Em nenhum momento você olhou para o time. Nós olhávamos para o time do Paulo Souza e falava assim: esse negócio aí vai dar certo, isso aí pode dar certo, esse negócio aí tem chance de dar certo. Em nenhum momento isso aconteceu. Em nenhum momento. O time do Paulo Souza era aquela coisa de você a todo momento olhar desconfiado. Cara, o que é isso aí? Isso aí não tá bom, não. Isso aí não tem futuro. Foi o período do Paulo Souza. E o Flamengo teve que lidar com esse momento de dificuldade aí. Isso aí, ó, se você puder adiantar no minuto 7h30, apresentar com mais escanteio, tudo bem. A estatística vai mostrar isso. Mas mesmo assim, você olha para o campo e não consegue ver um time encaixado, um time seguro. Cara, um time, pelo menos por enquanto, foi preciso aí, cara. Somente. São somente 3 jogos. O time não estava encaixado, esses 3 jogos, principalmente os 2 últimos, não passa confiança. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Precisa melhorar. Para um time que quer brigar por todos os títulos no ano, precisa isso melhorar. Isso porque a gente ganhou de 2-1, né? E detalhe, e hoje, exatamente, antes do Flamengo fazer o primeiro gol, mesmo quando ganhava, não convencia. Já tinha torcedor vaiando. Tinha torcedor. Muito louco, cara. Pura verdade. É muito louco, porque tava muito evidente, tava muito na cara que ia dar ruim. Nós ficamos um bom tempo com o Paulo Souza. O Paulo Souza ficou no Flamengo 6 meses. O Domenech, que mandaram ele embora com 3 meses, o Paulo Souza ficou com 6 meses e quase que a gente compromete toda a temporada por conta do trabalho muito fraco do português. E o Flamengo foi atrás esse ano de mais um português. E vamos torcer para esse português agora dar certo, né, Renato? Esse jogo contra o Ceará, 2-2 com o Ceará, eu não vou lembrar de cabeça agora exato, mas eu acho que foi o último jogo com o Paulo Souza. Tanto que o Flamengo encerra esse jogo na 14ª posição. Muita pressão, o time aí nessas alturas aí, Paulo Souza, ninguém suportava mais olhar para o Paulo Souza nos corredores da Gávea, né? O telão dele já tinha jogado. Telão, né, cara? Coisa de doido, né? Telão, né? Vamos comprar um telão, um Dome aí. O Domenech, né? Compra um Dome aí, que é aquele telão Dome. Quem pediu o telão foi o Paulo Souza, na verdade. O Paulo Souza que pediu o telão. Mas nessas alturas aí, ó, nesse Ceará e Flamengo, Ceará 2, Flamengo 2, nessas alturas o telão já foi pro lixo. Deixa eu colocar um pouco do teu som aí. Ver o que você falou na época aí. Jogando mal, e ele não sabe lá nas configurações no intervalo e ajustar o time. Ele não sabe. Isso já aconteceu várias vezes. Na grande maioria das vezes, o Paulo Souza, ele piora o time no segundo tempo. O Flamengo está sendo atacado, o adversário está penetrando na nossa defesa toda hora, e ele não consegue. Na maioria das vezes, o Paulo Souza piora o time no segundo tempo. Enquanto o Paulo Souza estiver no Flamengo, vai ser isso cirúrgico. Aí, alguém vai falar assim, mas tem que dar... Lembra quando o pessoal falava que tinha que dar tempo do cara trabalhar? Lembra? Esperar o quê? 2 anos? Lembra disso? Tem que dar sensacional. Já estou gostando de cara da nossa humilde retrospectiva aqui, com a galera aqui, o Rui Quinta, né, cara? Que a gente agora, a partir de agora, acho que a gente já vai falar sobre o Dorival, ainda tem mais coisas a acrescentar sobre o grandioso Paulo Souza.
Não, a sequência é essa. A gente passou, a gente tava xingando o Paulo Souza. Nessa época a gente xingava muito. Nessa época Xingava era mesmo. era um momento que o torcedor do Flamengo entrava nos grupos de WhatsApp, quem ia no estádio xingava muito. Mas aí passou esse período ruim. O Flamengo, eu até te mandei um link na sequência. O Flamengo teve lá o jogo contra o Palmeiras, outro momento decisivo do ano, né? O Flamengo teve um jogo contra o São Paulo, que venceu com reservas. Foi o melhor momento dos reservas do ano do Flamengo. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 aqui no Morumbi. Depois o Flamengo teve um jogo decisivo contra o Palmeiras, porque foi aquele jogo que o Dorival colocou o time reserva. No segundo tempo, o Dorival demorou para mexer. Nesse jogo, o Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro. É verdade. O jogo contra o Palmeiras, nessa retrospectiva que nós estamos fazendo desde o começo do ano, o jogo contra o Palmeiras foi o momento em que o Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro. Estava vencendo o Palmeiras que faz 5 anos que não vence o Flamengo na final da Libertadores. Foi na prorrogação. Mas nos 90 minutos, faz 5 anos que o Flamengo não perde para o Palmeiras. Sim. O Flamengo estava vencendo o Palmeiras por 2-1 nesse confronto, a briga direta pelo título. O Flamengo estava vencendo o jogo. O Palmeiras empatou no segundo tempo, porque o Dorival demorou para mexer. Talvez foi o grande erro do Dorival na temporada. Foi nesse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras empata o jogo e encerra a rodada à frente do Flamengo, mantém a distância, né? Manteve a distância, não sei se a distância era 9 pontos, 7, 8 pontos, manteve de distância. E a partir dali o Flamengo abandona o Campeonato Brasileiro e foca só nas Copas e ganha as 2 Copas a partir daí. Resumindo, você acha que essa estratégia foi boa? Tipo, abandonar o Campeonato Brasileiro para focar em 2 Copas? Monetariamente falando ou tecnicamente? Será que hoje, isso mexe em alguma coisa? Hoje, o fim de 2022, agora é fácil falar, né? Arriscado, 2022, né? Agora é fácil falar porque agora acabou. O Flamengo já conquistou as 2 Copas. Mas nesse momento aí do jogo contra o Palmeiras, eu imagino que foi muito difícil para o Dorival. Nesse jogo contra o Palmeiras, ele poderia. Nós até conversamos antes desse jogo. Esse jogo foi um jogo decisivo. Eu não sei se você lembra, nas lives anterior a esse jogo, nós falávamos exatamente isso. Pelo menos para mim. O Flamengo deveria colocar o time titular contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Flamengo deveria ter colocado o time titular. Não colocou, o Flamengo empatou o jogo, porque era a última oportunidade de tentar se aproximar do líder, que era o Palmeiras. Era a última oportunidade. E foi realmente a última oportunidade. Depois desse jogo, o Flamengo só começou a largar. O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro a partir daí. Então, hoje, agora em dezembro, 31 de dezembro, a gente entende que a decisão foi adequada porque vencemos as 2 Copas. Se nós não tivéssemos vencido as 2 Copas, você pode ter certeza que o torcedor ia reclamar desse jogo contra o Palmeiras pro resto da vida. Então, até então, a gente não tinha garantia nenhuma que o Flamengo iria ganhar as 2 Copas nesse jogo, nesse confronto contra o Palmeiras. Certeza a gente não tinha. Legal, deixa eu pedir licença a você para você falar. Esse cara fala demais, esse cara aí. Não, esse cara aí é o Miguel, no canal dele, que é o Bora Fala de Futebol. Completamente diferente do Flamengo do Paulo Souza. Demorou demais. A diretoria do Flamengo perdeu muito tempo com o Paulo Souza e isso aí está custando. O preço os 9 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras joga daqui a pouquinho contra o Goiás. Claro que a gente vai secar o Palmeiras. Evidente que a gente vai secar o Palmeiras. Mas provavelmente o Palmeiras vai vencer. Vai pegar o Goiás. É um time também que está brigando na parte de baixo da tabela. Mas o preço que o Flamengo paga do período do Paulo Souza é 9 pontos atrás do Palmeiras. Se o Palmeiras não vencer o Goiás hoje... É um preço altíssimo, cara. É uma história incrível, né, cara? Porque você começa de cabeça baixa. Se você olhar aí, na capa que eu coloquei, tá lá o Paulo Souza de cabeça baixa, já metendo o pé, e o Dorival levantando a Libertadores da América, e o nosso querido Rodinei, que de bandido virou herói, tá? De bandido virou herói, colocando a Copa Libertadores, a Copa do Brasil, a 4ª Copa do Brasil na cabeça. E foi bem legal isso aí, foi muito interessante. Então o Miguel está bem
montou uma pauta aí bem interessante. Mas diz aí o que você de casa, o que você está achando da nossa conversa, o que está faltando da nossa conversa aqui. Fala, Miguel. O ano de 2022 do Flamengo é aquele filme mesmo. Você falou de essa história, dá um filme. Sabe aqueles filmes que o mocinho começa apanhando o tempo todo do vilão? Ele apanha tanto no vilão no começo do filme que você fala assim: não tem jeito, a gente não vai vencer, a gente não vai ganhar nunca. Olha só, ele tá tomando um cacete do vilão. O vilão tá acabando com esse mocinho. E no final ele vai lá, invoca o Super Saiyajin e ele começa a ter superpoderes e vencer. O Flamengo começou a ter superpoderes a partir do Dorival, porque até a chegada do Dorival, o Flamengo estava apanhando, tomando porrada de todo mundo. E olha que o Flamengo era favorito, não era? A gente não está falando de um time que não era favorito. O Flamengo era favorito, mas estava apanhando muito no começo do ano. Quando o Dorival Júnior chega, ele sim, com superpoderes, fez esse Flamengo ficar muito forte. E o Flamengo teve um final feliz. Aí o filme termina com um final feliz, com o Flamengo conquistando 2 Copas importantíssimas, né, Renato? Pô, super importante, até por causa do dinheiro, né? Então vou pedir licença a você de novo para você falando aí. Ainda dá Dorival tempo? Júnior. Dorival Júnior quer todo respeito ao Dorival Júnior, mas ontem ele poderia ter mexido no time antes. Ele poderia ter, com 10 minutos do segundo tempo, deu para perceber que o Palmeiras estava a fim de atacar o Flamengo. E com 10 minutos ele poderia ter mexido no time, não mexeu. Quando ele foi pensar em mexer, o Flamengo já tinha tomado o gol e estava bem já na cara que o Flamengo estava perdendo o controle do jogo no começo do segundo tempo. Teria que mexer antes. Demorou para mexer o Dorival. Então você fala, Miguel, sobre a falta talvez de visão do Dorival, que esse jogo aí você usou como ali foi o Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro, né? E aí, quando ele começou a mexer, o Flamengo já tinha tomado o gol do Palmeiras. Então, o Palmeiras só fez se resguardar. Então, jogou da forma deles, né? Tanto que fizeram aí um bom resultado e foram campeões brasileiro esse ano. E eu acho que a gente tem muito a aprender com isso também, porque o Campeonato Brasileiro não deve ser colocado de lado, ele tem que ser prioridade, na minha opinião. Até porque no ruim, você já garante uma Libertadores do ano que vem. Então, sim, até a Copa do Brasil também, mas é importante a gente ter esse conceito que, assim, Libertadores é importantíssimo, mas eu acho que o brasileiro vem em primeiro lugar. Fala, Miguel. Se o Vitor, eu já estou pensando em 2023. Se o Vitor Pereira, se o começo de trabalho do Vitor Pereira, assim, for um pouquinho melhor do que o do Paulo Souza, agora no começo de 2022, se for um pouquinho melhor, se for melhor, o Flamengo briga pelas 3 competições. Porque o Flamengo só não brigou pelo Campeonato Brasileiro por conta do começo do Paulo Souza, gente. Verdade. O começo foi muito ruim. Só pra você ter ideia, o Dorival assume o Flamengo na 14ª posição, gente. É verdade. O Flamengo estava brigando para não cair. 14ª posição. Você tem que ficar correndo atrás do 13º, depois correr atrás do 12º, correr atrás do 13º, correr atrás de cara, tem 13 times na sua frente, e desses 13, um muito forte, que é o Palmeiras. Não joga bonito e tudo mais, joga feio, mas um time muito ali, eficiente. É muito difícil. Foi muito difícil para o Dorival correr atrás do Palmeiras por conta do início do Paulo Souza. 14ª posição ele pegou, cara. Aí ficou muito difícil. Apesar do erro que cometeu contra o Palmeiras, eu acho que ele errou contra o Palmeiras, mas se você levar em consideração que o Flamengo estava lá embaixo brigando para não cair na 14ª posição, isso. Todo respeito ao Dorival, cara. Mas segue pauta, segue o jogo. E a gente já vai entrar agora a gente já pode entrar nas alegrias, Miguel? Depois de tanto sofrimento, né? De tanta pancada, de tanta porrada que a gente tomou em 2022, tá na hora, né? É isso aí. Então vamos falar de coisa boa aí, que o Miguel falando aí sobre Rodinei, tetra. Aquela vibração do Gabigol foi fundamental até para chamar a torcida no meio da cobrança de pênalti e para intimidar um pouquinho o adversário, ou para deixar o adversário, até os próximos batedores, um pouquinho mais tensos. E funcionou porque o Matheus Vital, na cobrança dele,
ele sentiu o peso. Primeiro o Fagner chutou na trave, né? O Fagner, né? Aquele que mesmo que deu porrada no Ederson. O Fagner foi bater, quis chutar forte. Típico defensor que cara, eu vou bater na segurança, vou bater forte. Nem vou tentar colocar. O típico defensor. A bola subiu, bateu na trave. E aí depois o Matheus Vital foi perder os pênaltis. E aí a torcida cresceu. E aí, se o Flamengo fizesse o gol, seria campeão. E foi exatamente o que aconteceu. Rodinei, precisamos falar de Rodinei. Precisamos falar de Rodinei. Um cara que, por vários momentos, realmente mereceu críticas, realmente foram críticas merecidas, porque ele estava jogando muito mal, talvez por conta do esquema, tanto com reserva como titular. O Rodinei, ele produziu, em alguns momentos, a produção dele foi digna de críticas. E recebeu as críticas, permaneceu, continuou trabalhando, foi emprestado por um período, voltou para o Flamengo e coincidiu que ele teria a oportunidade de decidir a Copa do Brasil, cara. E a imagem mais legal, a comemoração mais legal é da esposa do Rodinei, lá com a filhinha dele no colo, comemorando a batida de pênalti do Rodinei. Aquilo ali foi sensacional, foi emocionante. Eu vi o vídeo várias vezes e me emocionei várias vezes o vídeo com a esposa do Rodinei ali comemorando, ali chorando. Cara, pra você, cara, essa final aí, né, foi o grito, foi o vamos do Gabigol, ou foi realmente a cobrança de pênalti magistral lá do Rodinei, que caiu nos pés dele, né? E se ele não fizesse aquilo ali, irmão, ia ficar feio pro lado dele. Mas ele fez. Ele conseguiu fazer uma cobrança de pênalti memorável. E pela importância daquele pênalti, ele realmente se tornou de bandido a herói. Né? O que foi mais importante? Foi o vamos do Gabigol ou a cobrança de pênalti? É um conjunto, né? Sensacional, né? Dá um filme realmente isso aí. Dá mesmo. Se você pegar desde lá do jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu lá em Minas, a torcida do Atlético, aquele jogo, assim, porque depois que passa, a gente não, tem muito torcedor que esquece. Eu não esqueço. Eu também. Eu não esqueço. A torcida do Atlético Mineiro, naquele jogo da Copa do Brasil, que o Flamengo perdeu lá em Minas por 2-1, a torcida do Atlético xingou a gente demais. Eles xingaram o Flamengo o tempo todo. Aí, no final do jogo, o que o Gabigol fala no final do jogo? Ok, beleza. Lá no Rio vai ser um inferno. Lá eles vão ver que vai ser um inferno. Ali, assim, sensacional. E funcionou. Por que funcionou? Porque a diretoria do Atlético, os caras entraram na pilha do Gabigol. Aquela frase, o Gabigol entrou na mente dos caras. Ele entrou na mente dos caras. Ali, aquela frase, o Flamengo começou a ganhar a Copa do Brasil ali, com a frase do Gabigol, que no Rio de Janeiro eles iam ter um inferno. E aí depois tem toda a história, o Flamengo passa pelo Atlético, depois o Flamengo passa pelo São Paulo, se não me falha a memória, e aí depois chega na final contra o Corinthians, 2 jogos aqui em São Paulo, o jogo empatou em São Paulo, o jogo terminou empatado, o Flamengo foi bem melhor aqui em São Paulo, poderia ter vencido aqui em São Paulo, não venceu, vai para o Rio de Janeiro, estava vencendo o jogo, o Flamengo precisava de uma vitória simples, fez o primeiro gol com o Pedro, o Flamengo estava ganhando o jogo, o Flamengo estava sendo campeão, o Corinthians arranca o empate com o Vitor Pereira na beirada do campo. Foi um grande jogo do Corinthians aquele jogo, com o Vitor Pereira. Foi mesmo. E o Flamengo, com toda essa dramaticidade, leva o jogo para os pênaltis. O vamos do Gabigol, sensacional. O vamos, chamando todo mundo ali. O Maracanã ferve de novo com o vamos do Gabigol comemorando muito. E o pênalti do Rodinei, essa imagem da mulher do Rodinei com a filhinha ali, essa imagem é espetacular. Porque, cara, ninguém melhor do que a mulher do Rodinei para ter certeza que se ele perde aquele pênalti, o Maracanã todo ia xingar ele. Porque ele já era xingado antes. Mas, toda essa história, quem acompanha o cara desde o começo, aquele choro ali foi verdadeiro. Ali foi um choro verdadeiro. E o final feliz, né? Que é a parte mais importante. Mas vamos lá. Vamos que vamos. E aí a gente está tocando aqui, vamos falar de mais alegrias. E aí o Miguel também faz esse vídeo aqui, ele pegou um trecho da nossa live e ele comenta aí sempre muito bem, né? Vou colocar aqui o Miguel falando. Lembrar do dia de ontem é sensacional, cara. Foi sensacional.
Foi menos sofrido do que 2019, ainda bem. Teve alguma dose de sofrimento, mas num todo, assim, se for comparar 2019 contra o River, se for comparar a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, foi mais tranquilo. E não é qualquer título, né, Renato? É um título de Libertadores com números absurdos. Verdade. Com números para fazer inveja a qualquer torcedor rival. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, hein? O Flamengo, 12 jogos, 13 jogos, 12 vitórias e um empate. Tá até no link que eu te mandei. Sim. Os números bem detalhados. Absurda, né, cara? E a melhor campanha de todos os tempos da Libertadores, o Flamengo conquista de forma que nenhum outro clube brasileiro conseguiu. Com esses números, nenhum clube brasileiro. É o 7º clube a ganhar a Libertadores invicta. É o 7º clube. Lembrando que lá atrás, alguns clubes foram campeões de forma invicta. Você estava com a mesma camisa, Miguel? Eram muito baixos. Eram 4 jogos. Coisa de televisão, né, cara? Jogos. No começo da Libertadores, eram poucos jogos. Incríveis, né? E antigamente, só para lembrar rapidinho, o campeão do ano vigente, ele já entrava em fases agudas, na fases decisivas da Libertadores. Isso deixava mais fácil o caminho para ser campeão invicto. Coisa que não aconteceu com o Flamengo. O Flamengo fez 13 jogos. Não é pouco jogo, 13 jogos. Senhora, hein? E nesses 13 jogos, 12 vitórias e um empate. Campanha do Flamengo absurda. O melhor de todos os tempos, invicto. Pro rival olhar, pro anti olhar e falar: porra, os caras voltaram. O gigante voltou, né? O gigante nunca saiu do lugar. Quem sabe agora o gigante está se movimentando demais, aí está incomodando demais. E é isso aí, cara. Vem Mundial aí. Então a gente falou de muita coisa, né? O Miguel magistralmente aí fez um apanhado, né, do que foi o Flamengo. Então, cara, a gente, para finalizar aqui, não sei se o Miguel tem mais alguma coisa a acrescentar, mas o próprio Miguel separou aqui uma imagem bem interessante. Eu vou colocar o áudio, Miguel, sobre o Rui Quintas. Rui Quinta. Boa. Vamos lá. Boa. Olha aí, galera. O Rui Quinta, na verdade, ele é o quê, Miguel? Do nosso querido... Auxiliar do Vitor Pereira. Auxiliar do Vitor Pereira. Isso aí tá lá no canal do Felipe Fontoura. Vou até começar a seguir. Alô, Felipe Fontoura. Show de bola, hein? No Instagram. No Instagram... canal não. No perfil. A nossa gratidão pela vossa disponibilidade, pelo vosso entusiasmo, pela forma extraordinária como nos receberam. E sem o Mr. Kaká, a seriedade que vocês colocaram em tudo que fizeram. Muito obrigado por coração. Segunda coisa, aproveitem estes dias, estarem com as pessoas que vos são queridas e vamos entrar no ano de 2023 com a ilusão de tornarmos um ano inesquecível das vossas vidas. Ok? Rapaz, duas coisas. Eu não sei se a galera conseguiu entender, mas só traduzindo aqui rapidamente, ficou bem claro, né? O Rui Quinta, que é auxiliar técnico do Vitor Pereira, nosso novo técnico, nosso novo professor aí, já vem falando, aproveitem esses dias aí, curtam com suas famílias, mas vão fazer 2023 se tornar um ano inesquecível. O que vocês acham? Vai ser realmente inesquecível? Né? Então, assim, eu tenho certeza que vai. Então, assim, com o time que tem, com o técnico alinhado com o time, cara, eu acho que isso aí vai dar muito bom. E aí, o retorno do Gerson, mais reforços estão vindo, maravilha. Bom final de ano a todos, feliz ano novo a todos aí, saúde e paz para todo mundo em 2023. Maravilha, feliz ano novo para vocês. Aí, olha, o que a gente estava falando ainda há pouco aqui, Miguel, os antes sempre frequentando as nossas lives. Olha aí, Marquinhos Silva, saudação freguesia. Enfim, aí ele se identificou aqui, para ser grande como o São Paulo, tem que ter uma sala cheia de troféus, só para avisar. Pô, eu acho que ele não conhece a Gávea, mas, ô Marquinhos, cara, seja bem-vindo, meu irmão. Você aqui, você tem aí um belíssimo ano, né? Para você também, sua família. E tomara que vocês consigam... São Paulino. Isso aí. Mano, tem 10 anos que não ganha nada. Então, é isso aí. Não tem nem graça zoar São Paulino, não dá nem graça. Exatamente. Então, cara, bacana demais. O Flamengo é sempre audiência e isso é bom demais. Falar de Flamengo, um dia sem Flamengo é sempre um dia muito chato, um dia muito triste. Mas hoje a gente está virando aí de 2022 para 2023. Então,
Entra com o pé direito, galera, tá? Boa sorte para todos aí, saúde, sabedoria. Como o Miguel falou, se for pegar o volante, assim como o Flamengo pegou o volante Gerson, pegue com cautela, sem álcool na ideia. Beleza? Então, a gente se encontra aí no próximo Papo Fla Maior, logo, logo, tá? Espero que na quarta-feira a gente vai dar uma conversada aqui. Então, fiquem atentos, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado, que vem coisa boa por aí. Grande abraço. A Fabiana também estava aí presente. Pô, obrigado, Fabiana, pela tua presença. Está dizendo feliz ano novo também. O Miguel tá dizendo, o Marquinhos está dizendo saudações tricolores, aceita que dói menos. Não, beleza, saudações rubro-negras e segue o jogo. Grande abraço. Estou copiando aí a frase do querido lá da Gerson, era para ser nossa. Ele está dizendo sonhar não custa nada. Hoje é o dia de você ouvir essa música. Um grande abraço, saudações rubro-negras.